Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. E depois, no fim, me telefonaram que ela estava muito bem. É uma satisfação muito grande nós poder conversar com o doutor Jair Seidel, que é um dos gerentes da Emater Pelotas. Mas antes nós vamos ouvir os cumprimentos dele, boa tarde, porque ele está numa nova função importante e ele vai comentar. Como vai, senhor? Vai bem? Tudo bem, Ariel? Satisfação ter conosco aqui. Um prazer bem grande estar novamente aqui contigo, né? Podendo conversar aí com os nossos telespectadores. Eu atualmente mudei de função aqui na área agropecuária do município de Pelotas. Mas né? Continua dentro da sua atividade, né? Continuo dentro da minha atividade. Eu sempre fui funcionário da Emater, né? Eu estava cedido para a Prefeitura Municipal de Pelotas já há alguns anos. Fui secretário de Planejamento e Obras, depois, no governo da prefeita Paula Mascarenhas, assumi então a Secretaria da Agricultura. Voltei às minhas origens, né? Mas agora, passados mais 5 anos já na Secretaria da Agricultura, tomei a decisão e conversei com a prefeita, expliquei meus motivos e retornei à Emater. Voltar para a Emater. Havia uma vaga disponível lá na gerência da Emater, né, gerência adjunta, e, bom, enfim, estou me preparando aqui também para logo desembarcar, né, porque a idade também está chegando. Eu acho que temos que nos preparar aí para descansar um pouco no fim da jornada. O senhor teve um período num determinado setor, outro período no outro, e agora o terceiro, né? Mas o senhor com certeza vai esperar a época certa para concorrer a prefeito de Pelotas, né? Não, essa não é uma pergunta que eu vou responder, não. Pode não responder, mas a gente imagina que seja, né? Não está nos meus planos isso, não, né? Está. Não está. Mas dizer que assim, voltei para a Emater com bastante consciência, né, daquilo que gostaria de fazer. A Emater hoje aqui na região tem um escritório regional, tem 22 escritórios municipais, né, e tem um centro de treinamento em Canguçu, mais uma unidade de cooperativismo. Então, temos mais de 150 funcionários, mais ou menos, na equipe toda, entre profissionais da área agrária e da área administrativa. E então temos uma grande equipe aí e que nos possibilita atender diversas áreas. São mais de 50 áreas. Eu estava fazendo um levantamento preliminar agora antes de vir para cá. São 50 áreas que a gente tem trabalhos, né? Desde nas culturas, soja, milho, feijão, etc. Depois a área animal, a área de cooperativismo, na área da agroindústria, na área de turismo, e assim vai, né? Isso dá mais o turismo está crescendo, né? O turismo está crescendo, é uma atividade importante para nós aqui, né? Porque tem que se pensar sempre que na atividade agrícola, especialmente na agricultura familiar, onde as áreas são menores, né? Tem que se pensar em alternativas diferenciadas daquela que tradicionalmente nossos avós faziam, nossos pais faziam, etc. E buscar
alguma outra atividade que possa dar uma maior renda e um trabalho menos penoso, né? Então, tem várias opções aí, né? E o turismo é uma delas, né? A agroindústria é outra importante, né? A produção de outras culturas, como, por exemplo, o morango, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, né? Mas o morango está dando uma receita muito boa aos produtores, né? Tem as aves poedeiras, um sistema fora de gaiola, né? Que é outra opção. A uva, já temos vários produtores produzindo uva de mesa aqui na região, né? Então, o nosso pêssego de mesa, né? Sem considerar o pêssego da indústria, que já tem um mercado definido, né? Exato. Somos o maior produtor de pêssego do Brasil, para pêssego em calda. Então, eu acho que se o produtor familiar ele quer melhorar a sua condição de vida, ele tem que pensar um pouco nessas novas alternativas, né, que possam ser agregadas. Não significa que vamos substituir tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas essas outras possibilidades talvez possam dar uma renda mais adequada. Nem pensar numa safra só por ano. Exatamente, né? Tem que introduzir outras culturas que dê certo, né? Outras culturas, outras criações, outras atividades não agrícolas, né? Exato. Eu penso uma colônia bem desenvolvida quando tem lá suas oficinas mecânicas, então a gente pode aportar conhecimento para isso, tem lá um comércio forte, tem outras atividades, por exemplo, cursos para operadores de máquinas, né? Então tem uma série de coisas que podem e devem ser feitas, né, pela Emater e por outros serviços também, mas nós pensamos assim, né, de que a gente tem que levar ao produtor outros conhecimentos que não só os tradicionais da produção agrícola, né? E uma coisa que deve se comentar é o trabalho que os senhores da Emater prestam para a população, principalmente para os produtores pequenos, médios produtores rurais. É impressionante, né? Esse é o nosso público preferencial, né? O médio, e especialmente aquele considerado como um agricultor familiar, né? Que são as propriedades menores. Porque o grande produtor hoje ele já tem condições de pagar uma assistência técnica, exatamente, né? Pagar um técnico, e elas devem fazer isso, e estão fazendo, né? Porque é um negócio grande, exige uma dedicação exclusiva. Nós, Emater, temos um limite de atendimento, né, em função do quadro funcional que a gente tem, mas estamos sempre prontos, seja através da visita, seja através da reunião, seja através do WhatsApp. Hoje é muito importante, porque o produtor precisa de uma informação, busca na Emater através do WhatsApp. A gente está atendendo muito nesse sentido, né? Então, tem resolvido muito bem, né? A tecnologia tem que ser para todos, né? Exatamente, exatamente. Me diga uma coisa, doutor, com referência ao trigo, hein? O que o senhor me fala com referência ao trigo? Parece que a Embrapa, a partir desse ano, está dando força para que o trigo aumente a sua área, né? A gente está notando aí digamos assim, um avanço com relação à produção de trigo no estado inteiro, né? Porque há uma demanda muito maior daquilo que nós produzimos, né? Sempre importamos, e hoje essa relação de compras internacionais, ela com o dólar lá nas nuvens, ela ficou mais complicada, né? Então o nosso pãozinho tende a crescer o preço, né? Então é importante que
possamos aumentar a nossa produção no Estado. Pois é, o comentário que tinha, inclusive a gente fez até entrevista com alguém que diz que o trigo não era adaptável para o pão, mas eu acho que não é verdade, né? O nosso trigo dá para perfeitamente utilizar para as padarias. Nosso trigo hoje tem bastante qualidade, né? Claro que anos atrás, o trigo argentino, por exemplo, produzia uma farinha, segundo as análises, mais apropriada. Mas hoje nós temos uma produção de trigo de qualidade tanto quanto as importadas, né? Nós temos uma pequena produção em relação àquilo que precisamos consumir, né? Não tem ainda a produção nossa para satisfazer a população brasileira. Não, com certeza não. Então, e os estados produtores de trigo são Rio Grande do Sul e Paraná, né? Só o restante... Santa Catarina, não? Santa Catarina muito pouco, né? Muito pouco. Mas os grandes produtores é Paraná e Rio Grande do Sul. Então, e tem que produzir pão para o Brasil inteiro, né? Então, é bastante. Exato. Mas a expectativa é de crescimento da área, né? Não tem dúvida. Crescimento da área. Não quero ainda arriscar um número assim aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem alguns levantamentos feitos já, mas a tendência é de crescimento. E acho que teremos uma boa safra pelas condições climáticas que estão acontecendo e quero que o sol permaneça agora por mais tempo, né? Então, vamos ter mais trigo no Rio Grande do Sul. Que bom, isso aí é muito bom e é necessário, né? É verdade. Que nós tenha produção adaptável para o povo brasileiro, né? Que não exporte, mas que o menos dê para satisfazer as necessidades locais, né? A gente está tendo, com relação aos grãos, algumas alterações, né? Uhum. Por exemplo, estamos reduzindo um pouco a área de arroz no estado, né? Certo. Estima-se que para esse ano se reduz em torno de 7,5%. Em contrapartida, estamos aumentando a área de produção de soja, né? Também mais ou menos nesse sentido, 7, 8%. Porque o soja está crescendo aqui, especialmente aqui para a nossa região. Exatamente. Região sul, aquelas pessoas que não plantavam em várias, eles estão se adaptando, se profissionalizando, que aqui há 2 anos ou 3 o pessoal é tudo profissional na área, né? Exatamente. O fumo também é outra cultura que está num processo de redução de área, né? Exatamente, porque eu diria que por 2 motivos, por estar sendo substituído por outras culturas, e muitas vezes a soja mesmo, né? E pela questão do envelhecimento das pessoas que trabalhavam com fumo, porque existe uma legislação, né, de que as pessoas mais idosas não podem trabalhar com fumo, né? Então, essas companhias respeitam isso e é uma diretriz. Então, nós estamos diminuindo o número de produtores de fumo. De qualquer forma, está se estimando ainda 25 mil hectares aqui para a região, né? Isso daria aí em torno de 52 mil toneladas de tabaco. Mas já foi muito maior, né? E é um produto que dá resultado para o produtor. Planta um pedacinho pequeno e tira o que ele imagina dali, né? É um sistema integrado, né? Integrado, o produtor recebe os insumos e recebe assistência técnica ali, um pacote de assistência técnica, acompanhamento, e tem um mercado garantido. Quer dizer, claro que todos os anos tem aquela negociação, né? Um pouco mais pela rua, um pouco menos e tal, mas é um mercado garantido, que nem o pêssego, né? Também tem um mercado garantido, o pêssego com poda. Mas o fumo remunera mais, né? Isso é verdade. Mas isso também devido à demanda externa, né? Pela procura do fumo, né? Hoje está valorizado no mercado internacional. E aí é o contrário, né? Nós estamos exportando e o dólar está em alta, então é um resultado positivo, né? Eu tive uma oportunidade lá na festa do fumo, na Expo Agrofubra,
A FUBRA. E o senhor Benício Albano Werner estava comentando que os produtores teriam que plantar menos aquele ano. Isso aí faz uns 4, 5 anos. E eu fiquei pensando, puxa vida, pedindo para plantar menos. Mas aí cheguei à conclusão que tem razão. É questão de mercado, né? É questão de mercado. Tem que Exatamente. adaptar e vender o que tem. Nós não temos assim uma ação direta na orientação de produtores de fumo, mas nós trabalhamos nas propriedades, e muitas delas, com, digamos, alternativas para substituir determinadas áreas de fumo, né? Ou plantio pós-fumo, né? Também, feijão pós-fumo, milho pós-fumo, tudo isso é possível de fazer. Então, para que o produtor não fique dependendo exclusivamente daquela cultura, né? Então, a gente entra também nessa área aí. Mas é essa a tendência, né? A tendência é uma redução na área do fumo, uma redução na área do arroz, um aumento na área da soja, né? Feijão teve uma diminuição substancial, praticamente 50%. Diminuiu muito, né? Muito, muito, muito. Não somos mais um produtor de feijão assim em volume hoje aqui no estado, né? E bom, enfim, é mais ou menos o fumo, por exemplo, eu admiro os produtores que são bem orientados pela FUBRA, isso, porque não pode ser muita quantidade para não prejudicar a remuneração. Então, ele orientando isso aí, eu achei interessante isso aí. No primeiro momento assim que eu vi, ele dizendo, comentando que iam diminuir e tal, eu achei muito complicado. Depois eu cheguei à conclusão que está pura razão, né? Porque normalmente as indústrias elas têm uma prospecção de mercado bem precisa, né? E sabem exatamente o que vai acontecer, inclusive nas produções de fumo nos outros lugares do mundo inteiro, e sabem como é que vai se comportar o preço, como é que vai se comportar a moeda, né? Então aí tem a informação para poder dizer que é melhor aumentar a área ou é melhor diminuir a área, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que num pedacinho de terra pequeno produz muito bem, né? E dá um resultado positivo, né? Por isso que ela está na pequena propriedade mesmo, né? A agricultura familiar. Tem muitas culturas que são específicas, né? e adequadas a isso. Né? Perfeito, doutor Jair. Fique à vontade para algo mais. Eu sei que o senhor tem uma relação aí, vamos divulgá-la nesse programa, né? Eu queria falar um pouquinho do morango, né? Que nós iniciamos a feira do morango aqui em Pelotas, novamente. Exato. Sábado foi muito, aliás, foi sábado, foi segunda-feira, foi muito importante aquelas reuniões com os produtores de morango, né? A produção está sendo boa, eu acho que nós vamos ter uma boa safra e vai remunerar bastante. E este é um exemplo, né? Porque o morango é do grupo das pequenas frutas, mas que em pequenas áreas tem grandes produções, né? Exatamente. Então, isso faz com que haja uma possibilidade de remunerar melhor as propriedades, as famílias, né? Também tivemos em Turuçu a Festa da Pimenta e do Morango, que também é um produtor de destaque na região, Exatamente. Né? Claro, Pelotas hoje é o maior produtor de morango, disparado, assim, né? Nós temos 200 produtores de morango aqui. 200, 200 produtores. Que legal. Está se produzindo aí, nesse ano, a estimativa é de 1.700 toneladas, né? Então é morango bastante. Dá tudo isso? 1.700 toneladas. Pelotas hoje é o 4º produtor de morango no estado, né? Então, estamos crescendo no ranking ano a ano. Então, acho que é uma cultura que deu certo. Né? Certo. Bom, um outro assunto que acho importante que as pessoas saibam, nós tivemos aquela seca lá no início do ano, e aí muitos municípios decretaram estado de emergência. E aí o governo do estado estabeleceu algumas políticas no sentido de oportunizar a reservação de águas, né?
Então foram construídos muitos açudes, estão em construção muitos açudes ainda no estado inteiro e nós aqui na região também, né? Ano passado só aqui em Pelotas nós fizemos cerca de 70 a 80 açudes, né? E continuamos com esse programa. E agora os municípios aqui da região que foram contemplados são 16 municípios que tem o decreto de emergência aquele, né, que é o que possibilita que o município se credencie para receber os recursos. Isso é recursos doados, né? Não é financiamento, é recurso doado. Então cada produtor vai receber R$21 mil para fazer uma cisterna. Então cada município receberá 3 cisternas. Né? Então nós temos aí cerca de 48 a 50, porque poderá haver algumas desistências em outros locais, e a gente consegue trazer mais alguns projetos para cá. Isso é muito importante, né? Mas é uma coisa muito rápida. Nós precisamos até o dia 4, agora de novembro, estarmos com os produtores escolhidos, os 3 produtores de cada município. Então isso é importante, quem esteja nos ouvindo e tenha sido contemplado, e mesmo as pessoas que fazem esse trabalho nos municípios, até o dia 4 os produtores têm que estar escolhidos. Esses produtores vão ser 3 titulares e 5 suplentes, porque se depois de algum problema com um, ele já vai ser substituído, né? Vai ter que passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o Conselho tem que aprovar esses produtores, e depois do dia 7 ao dia 11 de novembro, vão ter que ser encaminhadas todas as documentações para que se possa fazer o convênio então com o município. E a partir daí, assinado o convênio, libera o recurso e o município pode contratar a empresa para fazer. Esse recurso é da União, não? Do Estado. Do Estado. Do Estado, é o programa Avançar. Perfeito. Isso aí é muito bom. Não, é excelente, né? Porque a questão da água é... fundamental. Água é a vida, né? É, fundamental. Sem água não tem vida. E nós no Rio Grande do Sul, a gente sempre tem aquela expectativa que chove, passa um período, mas chove outra vez, então vai se levando, mas ao longo dos anos a gente vai capitalizando prejuízos, né? Porque muitos períodos de estiagem, né? Então a reservação de água é fundamental. E na pequena propriedade, esses açudes e essas cisternas vão trazer uma contribuição bem substancial aí, né? Tanto para pequenas irrigações como para a dessedentação dos animais, né? O pessoal tem um desespero muito grande. Tem que arrumar de uma forma ou de outra. Eu vi pessoas na Emater do município, lá no 3 de maio, quando era lá, e pessoas que se emocionaram quando receberam a ordem de fazer o açude na propriedade deles. Parece mentira. Eu fiquei apavorado. Não, assim, bom, acho que a terra é talvez o mais importante na propriedade. Sem ela... Exato. Quer dizer, também já dá para discutir isso, né? Porque dá para produzir com substrato, como produz Israel, por exemplo, uma areia, coloca um substrato e aí faz uma fertilização com mangueiras, onde é canalizada a água com o fertilizante e se produz. Mas não é o nosso de forma forte. Excepcional. Mas nós não fazemos isso, né? Exatamente. Nós fazemos ainda na terra, mas com certeza a água é tão importante quanto a terra, né? Sem dúvida. Como é que está a situação em termos de trabalho, em termos de município de Pelotas para... Claro, o senhor está indo para um outro setor, mas o setor de estradas, ruas e... Enfim, como é que o senhor vê? Está indo bem ou não? Olha, eu agora saí da secretaria, né? Claro. Não tenho me dedicado mais a esse assunto. Eu imagino que meu sucessor e grande amigo Isemar Bartz, né? Vice-prefeito, ele talvez
esteja tendo algumas dificuldades porque o clima não está ajudando nada. Deve ter mesmo, né? Não está ajudando nada, né? Chove sistematicamente em dias continuados, né? Então, talvez isso esteja prejudicando um pouco. Mas eu sei que ele vai conseguir resolver esses problemas com certeza. Não tem dúvida. Doutor, me diga uma coisa, o senhor tem alguma coisa assim de urgente que pudesse divulgar, que seria interessante para nós divulgar? Olha, eu não sei, já acho que falei quase tudo. Aqui, quase né? Tudo, não, mas o quase ainda não é tudo, né? Não sei. A gente tem muita atividade, né? Não tem dúvida. Por exemplo, agora estamos firmando um contrato aí de silvicultura com a CNPC, né? Vai ter uma área grande aí, de produtores que estiverem interessados em plantar floresta de eucalipto. Nós vamos dar o apoio técnico para a expansão dessas áreas, né? Nós temos aqui áreas bem próprias para isso, especialmente aí na Serra do Sudeste, né? Então, é um programa que está chegando aí, né? E algo que também gostaria de destacar e que as pessoas possam refletir de como está indo o trabalho nas suas propriedades, qual está sendo a sua rentabilidade, em pensar em outras alternativas, né? Eu acho que a agroindústria tem trazido, sim, resultados excepcionais, né? E nós temos um espaço enorme para crescimento das agroindústrias na região, né? Já temos só aqui em Pelotas nós temos cerca de 40, né? Então a região aí umas 200 aí, né? E muitas ainda entrando em processo de funcionamento e cresce, né? E vai crescer. Eu acho que então quem possa ter a oportunidade de investir na agroindústria tem que fazer isso. A agroindústria nós já temos aqui na zona rural de Pelotas, já temos uma quantia bem regular, né? Sim, cerca de 40 aqui. 40, né? E tem algumas coisas importantes assim, ó. Por exemplo, hoje, como é que se vende o mel, né? Na sua grande maioria se vende em vidros de Nescafé e às vezes também em potes de plástico, mas tem uns que são especiais. Ainda sem uma regularização em função de que não passa por um processo de uma agroindústria, né? Onde existem alguns procedimentos básicos que devem ser feitos. Isso com o tempo vai ter que acontecer, né? O próprio consumidor não vai querer mais consumir o mel assim apresentado dessa forma, né? E nós já temos algumas agroindústrias com regulares, né? Funcionando dentro das normas e da legislação vigente. Mesmo de Pedro Osório está bem regularizada a coisa, né? Pedro Osório tem agroindústria regularizada, Tem outros municípios já bastante, certo. Mas eu digo que até esses produtos que normalmente a gente costumava vender e tal, assim, precisam passar por um processo de industrialização. O queijo, né, também é outro produto que se vende muito in natura sem nenhuma, digamos... Fiscalização oficial. Fiscalização. Né? Tem que passar pelo menos pelo nosso sistema de inspeção municipal, que é o SIM, né, que dá toda a orientação necessária. Não são plantas muito caras, né, se prima pela simplicidade, mas pela funcionalidade, né, para que se possa observar todas as demandas sanitárias, principalmente. Então, e isso dá por exemplo, nós temos o selo Sabor Gaúcho, né, na agroindústria. Isso dá um up, dá um crescimento, né, nas vendas de quem se regulariza, né. Hoje não tem uma feira que não tenha um pavilhão lá da agricultura familiar, onde o principal carro-chefe é a agroindústria, né? Não tem dúvida. Aqui na Expofeira de Pelotas nós tivemos 40 bancas de agroindústria. Foi um espetáculo, né? Um espetáculo. Espetáculo. Agora lá em Turuçu,
nesse final de semana, houve a festa da pimenta e do morango, também tinha um pavilhão enorme lá, imagino que umas 20, 30 agroindústrias. Lá em Pedro Osório, aliás, desculpe, no outro lado do rio, no Cerrito. No Cerrito, do prefeito Douglas. Isso. Também na festa do Gado Gerson, exatamente, tinha lá um pavilhão com agroindústrias. Ali na Igreja Queimada. Igreja Queimada. Então, isso é algo que cresce e que tem perspectivas extremamente positivas de melhorar a renda das pequenas propriedades rurais. Sucesso total e interessante que os prefeitos e os empresários estão, logicamente, batalhando para que as coisas comecem a dar certo, né? Exatamente. Como é o caso do turismo. O turismo, por exemplo, em pontos turísticos de momento, custou a reagir à qualidade. Hoje nós temos, por exemplo, cidades que o turismo é um espetáculo, né? Sabes que, apesar e até Morredondo, né? Morredondo tem quase 20 empresas de turismo, né? Pelotas aqui também tem bastante. Também tem, né? Sabes que, apesar de todos os malefícios da pandemia, né? O turismo rural teve um crescimento, né? Porque as pessoas procuraram sair para fora, para o ar livre. Exatamente. Então, houve um fluxo bastante grande de pessoas nesse sentido. E nós temos trabalhado em matéria, especialmente na gestão desses negócios, né? Porque digamos, a chave do sucesso do empreendimento turístico é fazer uma boa gestão, né? Exato, exatamente. Em Pelotas nós temos o Parque Stoneland ali, que é diz que é um negócio fantástico, né? De destaque no estado, né? Que vai sair esse grande evento aí dia 12 e 13 que dispensa comentários, né? Exatamente. Do morango, né? Festa do morango. Doutor, eu estou com o meu horário estourado, mas me resta agradecer imensamente a sua maneira gentil, cordial de nos atender. E isto aí não é hoje nem ontem, que continue daqui para frente a mesma coisa. Sempre contamos com os senhores, tá? Sem dúvida. Estamos aí à disposição. Muito obrigado. Eu quero que o senhor escolha uma dessas revistas aqui, do senhor. Olha, eu vou fazer uma escolha aqui sobre esse alerta chinês, né? Porque a China está numa posição meio privilegiada no mundo, né? Então, aqui como tem algumas informações sobre esse país, eu vou optar por essa revista. Muito obrigado. Tá certo, não que nada. Foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí para o amigo, na nova atividade. Agradeço a oportunidade aí de conversar. E o senhor me desculpe, mas de vez em quando eu vou contactar consigo, tá? Não há necessidade de desculpar. Sempre é uma oportunidade que a gente tem para poder transmitir algumas informações para os nossos telespectadores aí. Muito obrigado pela atenção. Isso aí vai acontecer se Deus quiser, tá? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço. Yuri Obirinha, me faz favor, me bota um apoio cultural, aliás, 2, se é possível, tá? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346.
com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. O homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. O homem do campo, pelo leite. Amigos da Cultivar Máquinas, nós estamos hoje no município de Jacutinga, região próxima a Olambra, onde nós testamos o trator LS U60. Para isso, uma aplicação muito especial, nós visitamos as Rosas Jacutinga, que é uma empresa do Grupo Esperança, especializada no setor de flores, principalmente rosas, e que foi um setor que sofreu muito durante o período da pandemia e agora mostra uma recuperação, principalmente pela adequação dos clientes e também dos produtores. Nessa propriedade, nós vimos uma área de 6,7 hectares de área coberta com casa de vegetação e produzindo rosas das mais diferentes cores e variedades,
E o U60 entrou perfeitamente nesse sistema mecanizado na preparação de solo para as implantações e renovações de novas áreas e também para os processos de pulverização. O cliente deseja comprar outros modelos desse trator porque se mostrou muito satisfeito. E em outra unidade do mesmo grupo, outros tratores também da marca já foram usados e também demonstraram uma grande satisfação. Na próxima edição da revista Cultivar Máquinas, vocês poderão ler o texto completo e também nas nossas mídias sociais acompanhar também fotos e todo o material do teste. É isso aí. Estivemos, logicamente, um pouquinho com os comerciais, com os apoiadores culturais. E agora nós vamos ter a satisfação de que, a partir de agora, vamos conversar exatamente com a doutora Daniela Marinho de Souza, né? Então, para nós, uma satisfação. Como vai, Daniela? Tudo bem? Muito prazer, obrigada. Obrigada. Satisfação tê-la conosco aqui. Satisfação é minha. Daniela, nós temos exatamente tivemos aí a proprietária do Rincão do Cavalo, né? Sim. Que nós fizemos uma matéria com a sua proprietária e hoje você foi designada a vir para falar com referência nessa atividade. Sim. De tantas realizações maravilhosas, né? Inclusive para pessoas com problemas de saúde e tal, e podem ser recuperadas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a atividade. Certo. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, né, por convidar o Rincão do Cavalo. Eu estou aqui representando, né, a Nina Rosa Paixão. E também é uma honra, porque afinal de contas, né, a Nina é bem conhecida na cidade, já tem muitos anos que está aqui, que mora aqui, né, que é daqui. E eu não sou, né, eu sou uma forasteira. Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a BH. Eu moro aqui há 8 anos já, certo, mas enfim. E Pelotas é uma cidade que me acolheu, né, muito, muito bem. Eu gosto muito de Pelotas, gosto de morar aqui, né. Tive um pouco de dificuldade para me adaptar com o clima, né, claro, mas que aos poucos a gente vai... Um clima ameno, sim, né? Em Minas nós temos um clima sempre ameno, né? Meu marido costuma brincar que é um outono constante. É verdade. Mas a gente tem tido uns calorões. Bom, a ecoterapia, né, essa é a técnica que nós usamos lá no Rincão do Cavalo, né? Ela é uma técnica multidisciplinar, né, que utiliza, então, o cavalo, né, como o nosso instrumento terapêutico, como o nosso mediador terapêutico. Então, as pessoas montam a cavalo, né, e têm os benefícios, e recebem, então, os benefícios que o andar do cavalo proporciona, né, que é um movimento que o cavalo proporciona, que é o nosso principal objetivo, né. Claro. Mas que você é psicóloga, né? Sim, isso. E aí é isso que eu ia dizer. E é claro que, como nós somos uma equipe multidisciplinar, que trabalha de forma interdisciplinar, nós vamos trabalhar aquilo que o nosso praticante, né, assim como nós chamamos os nossos pacientes, né, quem nos procura, a gente usa esse termo praticante justamente porque nem sempre a pessoa nem sempre vai ter algum acometimento de saúde, né? Perfeito. Uma pessoa pode nos procurar porque gosta de andar a cavalo e porque andar a cavalo faz bem. Então não é só para quem tem problema de saúde. Não, a gente tem... a ecoterapia, ela é com fins terapêuticos, certo, né? Certo. Mas a gente tem tido uma procura, inclusive na pandemia, né, no período em que as pessoas estavam mais reclusas, nós tivemos uma procura muito grande por pessoas que não tinham normalmente crianças, né, que não tinham nenhum atraso de desenvolvimento nem nada, mas que estavam impedidas de brincar, de conversar, de ir para a escola, enfim. Então, a gente tem, sim, uma abertura. Hoje a gente tem isso como modalidades, né? Então, nós temos
é um centro de ecoterapia e equitação lúdica, né? Nós não trabalhamos com hipismo, mas nós trabalhamos com, nós trabalhamos com equitação campeira, né? Porque como lá fora tem muito campo, tem muita mata, tem muita trilha, a gente chama assim, porque nós não temos intenção de fazer a equitação clássica, né, ou o hipismo. Então, nós fazemos isso. As pessoas têm uma oportunidade, até inclusive essas pessoas que não têm nenhum comprometimento de saúde, para ir fazer uma equitação lúdica, uma equitação campeira, né, um momento em que a pessoa tem não só os benefícios dessa montaria, né, que o cavalo proporciona, mas também de estar em meio à natureza. Perfeito. Né? Que coisa boa, né? Eu acho isso aí fantástico, né? Verdade. Eu seria suspeita, eu sou suspeita, né, para falar, porque, claro, é o que eu mais gosto de fazer. Né? Hoje eu tenho consultório, eu atendo no consultório também, mas a minha maior paixão é o cavalo. Perfeito. É ver as pessoas se reabilitarem com o auxílio do cavalo. Se formou em BH, né? Sim. Ah, tá. Sim, então, me formei em Belo Horizonte. Vindo para cá para Não. Eu vim porque eu me casei com um gaúcho. Perfeito. Tá Acabei me casando com um gaúcho, então me mudei para cá. Não tem dúvida. Me diz uma coisa, com referência a essas atividades, tem que ter, por exemplo, a pessoa que vai fazer certo pela saúde, essa coisa assim, tem que ter uma orientação médica ou você mesmo é que faz? Não. Todo mundo que nos procura, vamos pensar em tipos de patologias mesmo, né? Hoje nós atendemos muitos autistas, muitas crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com transtorno de depressão, né? Algumas com depressão maior e também atendemos crianças com problemas de mobilidade. Então, crianças e adultos também. Adultos que tiveram AVC, que estão em fase de reabilitação, crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral, né? Então, a gente tem o atendimento da ecoterapia, ele é feito, como eu disse antes, de forma interdisciplinar. Então, ele é voltado para 3 áreas específicas, tá? Que é a equitação, o fisioterapeuta e o psicólogo. Porém, como eu disse para o senhor, a gente tem uma abrangência muito grande na equipe. Então, hoje, nós temos terapeutas ocupacionais trabalhando conosco, fonoaudiólogos, assistentes sociais, deixa eu pensar se eu esqueci de alguns, mas, enfim, todas as profissões da área da saúde e da educação, os pedagogos, né, são muito bem-vindos, né, porque a gente vai sempre precisar de profissionais para diversas áreas, já que o ser humano ele é muito complexo, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa do conhecimento de áreas específicas. Não tem dúvida. E, na verdade, vocês têm bastante pessoas interessadas em participar. Sim, graças a Deus a gente tem um público grande aqui em Pelotas, né? Nós já tivemos crianças que já vieram também de outras cidades vizinhas, né? A gente tem criança de Monte Bonito. Monte Bonito. Já tivemos Morro Redondo, temos uma criança que veio de Canguçu. Então, a gente já tem recebido outras crianças de outras cidades aqui das proximidades. Capão do Leão também. Então, a gente tem atendido um público em geral, assim, sabe? Isso aí é importante que a gente possa divulgar para essas pessoas que ainda praticamente não têm orientação. Sim. É muito importante. Sim, hoje nós temos também um grupo, né, também em função da pandemia, muita procura por causa dos déficits que ficaram educacionais mesmo, Perfeito. né, da própria desenvolvimento educacional das crianças. Como elas tiveram aulas online e tudo, então a gente teve um retrocesso, às vezes, na aprendizagem. E aí também temos essas outras questões. E o que é importante frisar, né, senhora Ariane, que a ecoterapia, esse movimento que eu citei, né, ele é um movimento que proporciona um estímulo neurológico. Então, por isso ele é tão eficiente, né? Porque a gente vai ver que a partir do momento em que a pessoa recebe um estímulo no corpo e o cérebro tem que ler esse movimento, e não é o contrário do que normalmente acontece, né?
aí as coisas começam a ter mais estimulações nervosas para que, então, outras áreas cerebrais também assumam papéis no desenvolvimento daquela pessoa. Ao decorrer do tempo vai evoluindo, né? Sim, justamente em função disso, né? Dessa estimulação neurológica que o cavalo oferece. O cavalo ele é muito, muito interessante em função disso também, né? Porque nós temos ele não só como o andar a cavalo faz bem, né? Uma frase do Vitor, inclusive, porque é exatamente isso, né? Independente se você está só fazendo uma cavalgada num fim de semana, o bem-estar, você vai se sentir cansado, vai perceber que seu corpo movimentou muito, apesar de estar sentado no animal, mas o seu corpo está trabalhando bastante, então a gente sente, a Nina mesmo costuma falar isso, né? A gente sente até, a gente descobre que tem músculo onde nem sabia que tinha, porque vai sentir, né? Em função disso, desse movimento muito intenso, né? É uma terapia de alta intensidade mesmo, neurológica. Não tem dúvida. E me diz uma coisa, clientes e são atendidos e, logicamente, tem a função de faturamento, né? Sim, é um centro particular, né? Muito bem, isso aí é importante. Sim. Mas é importante que o cliente que ainda não os procurou, que procurem para saber maiores detalhes. Né? Correto. E a gente tem também, né, Oriano, uma preocupação assim, com aqueles que também não podem pagar, né? Porque é uma terapia cara em função... Cara no sentido de que é um valor que tem que suprir as despesas de um cavalo, né? Então, quem cria cavalo, quem tem cavalo, sabe que o cavalo tem muita despesa. Exatamente. Então, é importante que a gente... também, já que esse é um canal que muitas pessoas do meio rural ouvem, né, escutam e assistem, que a gente entenda também que a gente precisa de pessoas para apadrinhar crianças que não podem pagar, Exatamente. Né? Então, de repente, alguém que se interessou, que quer entender mais sobre a ecoterapia e gostaria de colaborar, nós temos projeto de apadrinhamento, né, que é voltado para pessoas que têm encaminhamento e não podem arcar com o custo. Inclusive, eu acho que eu deixei de responder uma coisa que você me perguntou, né, que foi essa questão do custo, não. Me perdi. Agora, acabei de me lembrar que eu esqueci de te responder, mas enfim. É isso. Mas me diz uma coisa, é lógico, eu não sei se você gostaria de citar, mencionar em termos de valores. Não tem problema. Então, tenha vontade, claro. fique à vontade. Não, eu fiquei meio constrangido em perguntar. Não tem problema. Todo mundo que vai lá no Rincão, o que acontece? A gente propõe para as pessoas que nos chamam, né, e que entram em contato, a gente propõe uma visita. Perfeito. Sempre a gente propõe uma visita para a pessoa conhecer o local, conhecer os nossos cavalos, conhecer toda a equipe, né? Porque é uma equipe que tem 2 psicólogas, uma pedagoga, um fisioterapeuta, uma veterinária, um equitador. Então, é uma equipe que tem um número de profissionais, equipe, sim, e mais o auxiliar guia, né? Então, a gente tem uma equipe forte, digamos assim, né? E todos com formação em ecoterapia. Todos com formação em Brasília, na Andi Brasil, todo mundo. Nós temos certificação da Andi Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Então, quando as pessoas nos procuram, a gente convida para ir lá e conhecer o nosso trabalho, justamente para entender o porquê do custo, né? E hoje nós cobramos R$120 a sessão. Perfeito. Tá? Quando tem irmãos... Tem pessoas que vão 1 vez ou 2 por semana. Nós temos convênio com o FUSEX e algumas crianças que são autistas de nível 4, 5, que precisam de 2 atendimentos por semana. E outras famílias que têm filhos, irmãos. E aí, quando tem uma mesma fonte pagadora, né, pais com 2 crianças, a gente faz um desconto. Então, a gente faz um valor de R$100 quando é para duplas de irmãos. Perfeito. Ou para trios, né? A gente tem muitos projetos que nós estamos já pensando para 2023, né, de introduzir grupos, porque aí também a gente consegue cair um pouco o preço, né? Mas tudo depende muito de ter cavalos e profissionais para trabalhar, né? Nós hoje temos 8 cavalos, a gente usa frequentemente 4 cavalos, né? Nessas alturas precisava ter, no mínimo, uns 12. Profissionais? Uns 12 cavalos.
Não, até que a gente, com esse número de cavalos, a gente conseguiria atender bem. Sim, mas eu digo é porque, com relação à equipe, né? Porque como é uma terapia que necessita de muita gente perto, né? A gente sempre vai trabalhar com laterais e com mais um técnico, e mais uma pessoa, às vezes, conduzindo o cavalo, né? Então, por exemplo, uma pessoa com AVC, nem sempre ela, pelo menos no início, ela não vai ter condição de conduzir o cavalo sozinho, né? Então, até que isso aconteça, alguém vai conduzir o cavalo. Então, é uma técnica cara, porque envolve muitas pessoas e também um animal de grande porte, que tem um custo alto. Não tem dúvida. Mas são todos cavalos grandes, né? Sim, são todos. Hoje nós temos todos os cavalos lá, são crioulos, né? Perfeito. São cavalos já que era da manada da Nina mesmo, né? São cavalos dela que ela conhece. Só que os cavalos eles passam por um treinamento, né? Para poder entender que ele não vai só uma pessoa montar, e vai uma pessoa montada e duas nas laterais e mais alguém do lado. Perfeito. É todo o cuidado especial, sim, né? Sim. Bom, me diga uma coisa. Nós vamos aproveitar esse momento para a senhora citar algo mais aí que a senhora acha interessante. Aproveite a oportunidade para tal. Tá bem. Tá? O que a gente tem de importante, assim, né? A ecoterapia, como eu disse, ela é uma técnica muito completa, né? A gente costuma brincar que é uma das técnicas... Brincar não. O termo está completamente errado. A gente costuma dizer com segurança que é uma técnica que é a técnica que tem mais estímulos, né? Com maior intensidade. Então, a gente trabalha com autistas de todos os níveis, né? E a ecoterapia tem se mostrado uma grande aliada no tratamento aos autistas, porque ela, além de proporcionar o movimento, ela também vai para um ambiente diferente das técnicas de consultório, né? Onde as crianças às vezes têm uma agenda muito cheia, né? Essas crianças têm agendas lotadas, agenda de executivo, a gente fala. Deve né? ser uma agenda para os meninos, principalmente, e algo empolgante, né? Olha, eles às vezes têm terapias de 4 horas todos os dias. Mas os outros terapeutas todos, né? Então, às vezes ele tem fono, ele tem TO, ele tem... Isso cada hora num consultório diferente, ou às vezes numa única clínica, mas é muito intenso a agenda dessas crianças, né? Porque, claro, a gente entende que é necessário, porque as famílias precisam correr atrás de algo que está em déficit, Não né? tem dúvida. Mas, quando eles vão para a ecoterapia, eles estão num outro ambiente. Né? Especialmente no nosso lá, especialmente no nosso, que não é uma hípica, que não é um lugar fechado, como se fosse um sítio, né? Então nós temos essa possibilidade deles porem o pé no chão, deles irem para as trilhas. Então a gente tem placas nas trilhas, tudo que envolve esse vínculo, né? Que é o mais importante que a gente trabalha antes de qualquer coisa. Então é isso, assim, eu acho que a ecoterapia, como eu disse para o senhor, a gente tem outras patologias, muitas, ela tem algumas contraindicações, mas que são sempre avaliadas por nós, né? Então, me lembrei o que a gente estava falando no início e que eu me perdi. Quando o senhor me perguntou quem é que encaminha, né? E quem encaminha é o médico. Mas, além do mesmo médico encaminhando para a ecoterapia, sabendo que a ecoterapia vai fazer bem para aquela pessoa, nós, enquanto equipe, também avaliamos. Né? Porque às vezes os médicos têm, graças a Deus isso está melhorando muito, tá? Eles estão cada vez entendendo mais o que é a ecoterapia. Mas às vezes eles não entendem quem é que não pode montar, quem é contraindicado. Então, aí, quando o senhor me perguntou quem que indica, sim, a gente tem uma indicação médica. Quando a pessoa nos procura por conta própria, digamos assim, aí a gente orienta que ela vá ao médico para, então, o médico dar um aval de que ela está apta a andar a cavalo. Perfeito. Como se faz numa academia. E né? aí, então, a instrução é lá com vocês? Sim, aí a gente que vai... Depois disso, a gente vai fazer uma entrevista com a família para entender qual é a queixa, né?
e depois a gente vai montar em equipe um plano de atendimento para essa pessoa, para esse praticante, né? Vai depender da idade, vai depender da patologia, vai depender da queixa da família, vai depender do que a gente notou também naquilo que não foi dito, né? Então aí a gente traça os objetivos, né, que a gente chama de objetivos SMART, para poder ter um prazo daquele nosso do objetivo que foi proposto para reavaliação, então, e ver o que pode ser modificado. E vão aperfeiçoando até chegar no ponto X. Sim. Doutora, eu estou plenamente satisfeito, eu sei perfeitamente que nós precisávamos mais 20 minutos para continuar, mas eu vou fazer o seguinte, outra hora eu lhe convido. Tá bom. Se não estiver muito ocupado, a gente agradece. Não, a gente sempre acha um tempinho para vir e para prestigiar. Revista aqui é a melhor revista do Brasil. Essa revista é de Pelotas. Dizem que em Pelotas nada funciona, né? Ah, é? Mas falam essa isso. Revista aqui é coisa de primeiro Eu mundo. tenho que discordar, porque afinal de contas nós temos um centro de ecoterapia que funciona muito bem em Pelotas. Muito bem. Muito bem, muito aqui, obrigada. Essa revista aí Cultivar. É aqui na 7 de setembro, no edifício ali na 7 de setembro. Esqueci o nome do edifício. Cultivar. Muito obrigada. É revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, e a gente tem um privilégio de contar com eles como nosso apoiador, né? Muito bom. Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço. Respeitoso abraço, sucesso, e continue com esse trabalho que eu acho que é muito bonito. Muito obrigada. E dependendo da possibilidade de ter uma disponibilidade, vamos fazer uma outra conversa aqui para levar ao ar quando o senhor muitas quiser. Informações, tá? Quando o senhor quiser, nós estamos às ordens, né? Perfeito. Em nome da Nina, em nome do Rincão do Cavalo, eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui para mostrar e para falar um pouquinho da ecoterapia, que é essa técnica tão maravilhosa. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada. E desejamos bastante sucesso, grandes realizações, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Tudo de bom, um abraço grande. Para o senhor também, tá? Obrigada. Birinha, vamos colocar mais um bloco de apoio cultural e depois vamos colocar Farsul em Notícia, mas lembrando aí que a Declaração Anual de Rebanho 2022, de 1º de junho a 31 de outubro. Não tenho certeza, mas parece que foi prorrogado mais uns 10 dias, mas eu não tenho certeza, isso me falaram hoje. Em princípio, é de 1º de junho a 31 de outubro, então estaria terminando agora daqui a 4 dias. Mas me parece que vai ter uma prorrogaçãozinha pequena, e você que é produtor rural, analise bem direitinho o que você tem que fazer, a declaração anual de rebanho, bovinos por idade, equinos, ovinos, enfim, tudo, né? Toda a pecuária, né? Declaração anual de rebanho 2022, 1º de junho a 31 de outubro. Então é isso aí, né? Fundesa e Governo do Rio Grande do Sul, enfim. Muito obrigado, um grande e respeitoso abraço e sucesso. Obrigada. Então vamos com Farsul agora, para que nós possamos rodar aquelas 3 entrevistas aí, né, Birinha? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsul em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D.
E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. CNA inaugura espaço para desenvolvimento de tecnologias para o agro. Sistema Farsul participa do Universo Pecuário em Lavras do Sul. Notícias. A CNA, através do seu instituto, inaugurou nessa semana o Hub CNA Digital e lançou um edital com 5 desafios para que empresas de tecnologia encontrem soluções que auxiliem os produtores rurais do país. As empresas que se qualificarem têm 12 meses para propor soluções aos desafios de conectividade no campo, seguro paramétrico, rastreabilidade animal, pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono e comércio eletrônico. O edital, com todas as regras de participação nos desafios, poderá ser acessado no site cnabrasil.org.br. O Hub CNA Digital terá um espaço físico em Brasília dedicado à inovação do setor com estações de trabalho, salas de reuniões, cabines para calls, espaços para convivência, palestras, troca de ideias e um café. O Senar RS estará presente no evento Universo Pecuário, no Parque de Exposições de Lavras do Sul, com oficinas de cerca elétrica, manejo sustentável de campo nativo, uso de drone na agropecuária, além de atendimentos institucionais. Terá ainda espaços, biomas e AgroBR junto com a CNA. No dia 4 de novembro será realizado o seminário Duas Safras. A etapa campanha do seminário, que é promovido pelo Senar, terá foco na inovação na pecuária bovina de corte. O seminário é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site do Senar RS. O Conselheite entregou pauta das principais demandas do setor aos 2 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A revisão do regime tributário, linhas de crédito rural, políticas de fomento à produção leiteira e acesso aos recursos do Fundo Leite são alguns dos principais pedidos do setor lácteo ao novo governador do Rio Grande do Sul em reunião na sede da FETAG. A Farsul foi representada pela sua diretora e coordenadora da Comissão do Leite, Márcia Miller, que é secretária do Conselho. A Unidade Móvel de Saúde Odontológica do Senar RS está em mais 3 cidades gaúchas até o final de outubro. A ação de responsabilidade social do Senar, que visa promover cuidado bucal ao público rural, está desde o dia 24 e 25 em Capivari do Sul, Piratini, Encruzilhada do Sul, Bom Jesus e Taquara. Equipada com atendimento especializado, a unidade móvel conta com atendimentos primários de um consultório fixo, com consultas e orientações sobre práticas de higiene bucal. As localidades rurais interessadas devem solicitar o agendamento do serviço ao sindicato do município ou pelo site do Senar RS. O presidente da CNA, João Martins, entregou ao governo federal o posicionamento do setor agropecuário brasileiro que será levado para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. A entrega foi feita aos ministros Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Marcos Montes, da Agricultura e Carlos França, de Relações Exteriores, durante o evento Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris. O evento é um encontro de preparação para a COP27, que acontece de 6 a 18 de novembro no Egito. O documento da CNA foi construído a partir de uma sistematização criteriosa dos posicionamentos da base de produtores rurais das federações estaduais de agricultura e pecuária, dos sindicatos rurais e representa uma contribuição da agropecuária brasileira para os negociadores da COP.
Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. Dia 8 de novembro acontece o evento de encerramento do circuito de resultados do projeto Campo Futuro, promovido pela CNA. Serão apresentados dados sobre custos de produção de 11 atividades agropecuárias levantados em 2022 no país. Dias 17 e 18 de novembro, o Senar RS promove competições dos Jogos Rurais com diversas atividades esportivas em Sobradinho. O evento será realizado no Parque de Exposições e é uma promoção conjunta com o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. É isso aí, nós estamos lembrando aí os amigos que tem uma declaração importante, uma declaração anual de rebanho bovino, suíno, equino, e, enfim, 2022, de 1º de junho a 31 de outubro, compareça à inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária da Referência, Fundesa. Acesse www.agricultura.rs.gov.br/declaração. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Então anunciam Declaração Anual de Rebanho 2022. Prazo para entrega da Declaração Anual do Rebanho é junto a Inspetorias Veterinárias. Encargo dia 31/10/2022 é o encerramento. Favor comparecer na Inspetoria Veterinária com os dados de cada propriedade e cada categoria de bovino, cada categoria de ovinos, cada categoria de equinos e também de pequenos animais. Um grande abraço a vocês e, logicamente, procure não deixar atrasar para não ter problema, não é isso? Mas nós fizemos um trabalho na abertura oficial da colheita do morango e que tem feiras na cidade e venda do morango em vários pontos do município, e fizemos alguma gravação, em uma com a prefeita comentando aquele grande evento que é a abertura oficial da colheita do morango. Então vamos ouvir a palavra da prefeita como referência aos produtores rurais de nossa terra, né? Isso. Eu quero iniciar saudando a eles, aos nossos produtores, a quem representa aqui a força e a garra da produção agrícola do nosso pequena propriedade. Essa homenagem a homens e mulheres, os trabalhadores. Eu disse para não tem lugar morangos mais bonitos. Então, para nós produtores rurais, eu quero dizer vamos colocar um outro aí, pode ser que esteja melhor, que teve várias vezes, ela deu um problema, e aí o pessoal da Colonice em Festa. É isso aí, vamos ver. Ali o deputado da TV. De qualidade. Agora vamos às falas. Passamos a palavra para o gerente regional adjunto da Emater, Jair Saibel. Virinha, aí está o nosso amigo Arruda também, né? Bom dia a todos os senhores e senhoras. Quero cumprimentar inicialmente a nossa prefeita, Paula Mascarenhas,
nosso vice-presidente da Câmara, Paulo Coutinho, deputado federal Daniel Preziak, e meu caro secretário de Desenvolvimento Rural, Edmar Bartz, que vem conduzindo aquela secretaria com muita competência. Quero estender a nossa corte, uma saudação especial, e estender os cumprimentos a todas as demais autoridades aqui presentes, e uma referência especial aos nossos produtores que aqui estão trazendo seus produtos para serem comercializados, e a todos os senhores e as senhoras. A agricultura no Rio Grande do Sul é sem dúvida, o segmento mais representativo da nossa economia. Tanto é que as cadeias que representam o nosso setor agrícola respondem por aproximadamente 40% do PIB rio-grandense. O morango está dentro desse contexto e vem, ano a ano, galgando posições no ranking dos municípios que mais produzem essa fruta. O morango é uma pequena fruta, mas que tem a possibilidade de, em pequenas áreas, obtermos grandes produções. Portanto, uma fruta extremamente adequada às pequenas propriedades onde se desenvolve a agricultura familiar, prioridade do trabalho da nossa Emater. Temos também que ressaltar que, ao longo desses anos, através da parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da Emater, da Embrapa, da Universidade, o apoio sempre importante do nosso sindicato nisso, nós temos evoluído substancialmente em número de produtores, em produção e em qualidade dessa fruta. Então, acho que estamos no caminho certo. E por isso quero parabenizar a todas essas instituições envolvidas e parabenizar especialmente os agricultores que acreditaram nessa proposta, e nós já fomos produtores de nosso deputado estadual, nosso deputado federal, Daniel da TV, Daniel Preziak, e nossos vereadores, Paulo Coutinho, o Cauê Souto, também o Cristiano Silva, Carlos Júnior, e mais algum vereador, mas estão representando muito bem a casa, a Câmara dos Vereadores. Jair Seidel, representando aqui a Emater e a nossa corte, plantada de morango na nossa cidade. Os últimos 10 anos são os nossos governos, Leonardo. O governo que eu era vice-prefeita foi lá, 2012, final do governo Fetter, depois veio o governo Eduardo, depois o nosso primeiro governo, e agora estamos no segundo governo. Neste período, duplicou a área de plantação de morango e triplicou o número de produtores que se dedicam ao morango. E tem... Falhou aqui de novo. E tem espaço para mais, tem espaço para mais. Vocês são os exemplos para outros produtores rurais, outros pequenos agricultores que vão ver o sucesso de vocês, e a gente vai trabalhar muito junto com vocês para que tenham cada vez mais sucesso, cada vez mais venda com esse produto espetacular. Quem não tem produto não tem como sonhar e melhorar.
de vida. Mas quem tem um produto desta qualidade tem como sonhar e tem como realizar. Vai crescer ainda mais o número de produtores, não tenho dúvida, porque a gente saiu dessa situação que falou o Jair, de morango para a indústria, que era importante, segue sendo, mas para o morango de uma qualidade extraordinária, que é morango de mesa. Isso agrega renda e para a agroindústria também, para a agroindústria, que também traz mais renda e emprega a gente na zona rural, que é o que a gente quer ver. O que a gente quer ver é desenvolvimento. É pelotense trabalhador com dinheiro no bolso, com capacidade de investir mais, de empregar mais. É assim que uma cidade cresce. Não é com o poder público. O poder público tem que ajudar, tem que ser parceiro, tem que coordenar. Mas quem agrega renda, quem faz o desenvolvimento, quem gera riqueza, né, Viana? É quem produz, é quem trabalha a iniciativa privada. Vocês têm esse reconhecimento nosso e nós vamos seguir juntos para entregar para Pelotas os melhores produtos da nossa agricultura e da nossa agricultura familiar e, sobretudo, de caminhar juntos em direção ao futuro melhor para a nossa gente, enfrentando todos os obstáculos que tiverem pela frente, porque coragem, força, capacidade de trabalho não nos faltam, não faltam aos nossos homens e mulheres do campo e nem aos homens e mulheres da cidade. Então, juntos, eu convido a vocês, vamos em frente. Muito obrigada. Bem, tudo bem. Então, o Parque Stoneland vai ser sede dessa grande festa, dias 12 e 13 de novembro. Lembrando, pessoal, a entrada é gratuita, os portões abrem às 10 horas e temos muitas atrações. São 2 palcos com muitas bandas, muitas apresentações, uma grande festa, a 4ª Festa do Morango. Desejamos sucesso e que o tempo tenha uma força, ajude para com certeza, um grande evento. Com certeza, muito sol para essa grande festa e esperamos todos no Parque Stoneland, que fica ali na Cascata, na BR-392, quilômetro 89. Vem para a 4ª Festa do Morango. 12 e 13 de outubro. 12 e 13 de novembro. Isso. Um grande abraço, sucesso, grandes realizações, tá? Obrigada. Muito obrigado a todos os nossos amigos, aos nossos telespectadores e aos nossos convidados a comparecer, como já compareceram e trouxeram, sem dúvida nenhuma, as suas informações. Nosso muito obrigado, um grande abraço. Esse programa, você se lembra que vai ao ar no sábado, a reprise desse programa, sábado, 18h30 às 20 horas, né? Um grande abraço, saúde e paz a todos vocês.